No Sob Controle de hoje, programa do CONAS TV, convidados especiais para uma edição especial. Um guia lançado pela Transparência Internacional em parceria com o CONAS para falar sobre obras, infraestrutura e muito mais. Sejam bem-vindos ao CONAS TV. Francisco Neto, quem é você no programa de hoje? Olá, pessoal. Um abraço. Obrigado, Thaís. Primeiramente, antes de me apresentar, eu tenho que externar minha alegria de estar aqui compartilhando esse tema tão importante e celebrando um produto de uma parceria tão necessária para o desenvolvimento do controle interno. Eu me sinto privilegiado de aqui estar ladeado pelas colegas para falar por esse tema tão maravilhoso e, claro, feliz de estar representando uma categoria importante para o desenvolvimento do país, que é dos controles internos ou sistema de controle interno. E é nesta qualidade que eu estou aqui, Thaís. Me chamo Francisco Neto, estou controlador-geral do Estado de Rondônia e vice-presidente do CONAS. Estou na Controladoria-Geral do Estado há algum tempo, 7 anos, e eu estou bastante feliz de estar compartilhando boas experiências e aprendendo bastante, e agora a gente externando um produto bem importante da nossa gestão. Muito bom, maravilha. Muito obrigada, Francisco. Amanda Faria, quem é você no programa de hoje? Obrigada, Thaís. Bom, olá para todo mundo que está nos acompanhando. Eu sou Amanda Faria Lima, sou analista de integridade e governança pública da Transparência Internacional. Queria reforçar o agradecimento, estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente conversar sobre o lançamento desse guia de transparência sobre obras de infraestrutura. É fruto de um trabalho, de uma parceria muito frutífera e muito feliz da Transparência com o CONAS, e acredito que hoje vamos ter boas discussões. Obrigada. Muito bom, muito obrigada. Adriana Portugal, se apresente. Oi, Thaís. Eu queria agradecer demais estar aqui nessa oportunidade de conviver com vocês, colegas tão interessantes e importantes nesse desenvolvimento de uma ferramenta, como a gente vai provavelmente desenvolver aqui, tão interessante como a transparência. Eu sou Adriana Portugal, estou como diretora técnica do IBRAOP, e sou também auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal há 27 anos, com muito orgulho, vendo durante esses anos todos o quanto a transparência cresceu, aprimorou e agregou valor à nossa sociedade. Então, é muito interessante usar esse momento agora para a gente fomentar cada vez mais essa importante ferramenta, e estar aqui com vocês, podendo estreitar um laço maior com o CONAS, enquanto IBRAOP, enquanto Tribunal de Contas, é muito interessante, muito, muito importante para mim. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Muito bom, maravilha. Adriana, bom, eu não vou me apresentar, porque vocês já me conhecem, Normalmente eu estou por aqui no CONAS mesmo, mas eu gostaria, então, de começar aqui a nossa conversa para esse lançamento tão especial do dia de hoje com você, Francisco. Explica para a gente um pouco sobre o guia e como que ele vai poder, inclusive, ser utilizado pelos órgãos da administração pública no nosso país. Muito bem. O guia de obras de infraestrutura, ele tem alguns pressupostos básicos de sua existência, que é uma visão clara e objetiva dos quesitos relacionados à transparência, bem como fomento à criação de instrumentos de governança para essa grande área, tão importante para o desenvolvimento econômico e social em diversas regiões, que é a obra em infraestrutura. Mas, Francisco, por que uma obra ou infraestrutura é um instrumento de desenvolvimento? É porque, a partir dela, pode-se ofertar serviços básicos, dar equidade e justiça de direito, bem como fomentar e desenvolver investimentos permanentes para a consolidação de vivência social. Uma obra pública, desde a sua concepção até a sua aplicação, tem como pressuposto básico justamente consolidar índices aceitáveis de dignidade humana. Agora, claro que para que isso possa ocorrer, em especial com recurso público, é preciso, em primeiro lugar, que ocorra da melhor forma e da melhor dimensão possível. Para tanto, achar essa linha tênue entre o que é legalidade e também o que é mais efetivo para a sociedade
perpassa pela existência de instrumentos de governança. Para isso, o guia é sempre bem-vindo, como qualquer outra área do conhecimento. Existe guia para muita coisa, na ciência da administração, da contabilidade, do direito, né? Nós que somos do controle, a doutora Adriana sabe, nós adoramos, né, checklists, papéis de trabalho que possam ser objetivamente identificáveis e mensuráveis. Ponto. Mas um guia, por si só, ele poderia estar pronto a partir da sua publicação. Esse foi diferente. Esse se trata de infraestrutura, mas com o olhar de um processo de construção coletiva. Aí que está a diferença desse excelente produto para você que está nos assistindo. Não é apenas um guia de requisitos de legalidade e conformidade, mas um guia construído com entidades representativas do controle interno do CONASSE, com a sociedade civil organizada, combativa, como, por exemplo, da Transparência Internacional Brasil, e na visão de especialistas. Então, esse guia que nós vamos apresentar, ele não é apenas algo que vai servir de orientação pura e simples. É algo que vai servir de orientação para uma diretriz de futuro. Se forem observar, esse nosso guia tem aspectos que não estão fundamentados apenas em requisitos legais, mas em artigos científicos, estudos anteriores e na visão de especialista. Então, Thaís, para começar o bate-papo, respondendo sua pergunta, o que é o guia? É um instrumento de diretriz para a transparência de obras públicas, mais uma diretriz focada para o futuro, para a busca da equidade e também de uma visão de sustentabilidade, uma visão de governança, e para isso nos valemos muito de experiência de vários atores, como a Transparência Internacional Brasil, que fomentou quase todos os estados da federação a evoluírem seus indicadores em governança e transparência pública, e todos eles, sem exceção, evoluíram nas compras da Covid. Então, essa expertise de engajamento do gestor, empoderamento do gestor e também de forçar o gestor a trabalhar através da transparência com critérios técnicos bem definidos, é uma receita que já deu certo e a gente acredita que vai dar certo na infraestrutura também. Excelente, Francisco, excelente e muito bem explicado também. E aí, dentro desse contexto que você está colocando aqui para a gente, de transparência, eu gostaria de saber agora da Amanda, por favor. Amanda, você que está aqui representando a Transparência Internacional, inclusive, qual a importância da transparência para o controle social, que inclusive é muito importante dentro do contexto do guia também, né? Sim. Muito obrigada, Thaís. Bom, acho muito legal estar nesse espaço e mostrar o potencial dessa parceria que é da sociedade civil organizada com os órgãos de controle, sejam órgãos de controle interno, órgãos de controle externo. Para a gente, isso é muito feliz, porque o final, né, o nosso objetivo final é a entrega de melhores políticas públicas, é a defesa de direitos, então a parceria vem nesse sentido. A gente está num ano muito especial quando a gente está falando de transparência, porque nesse ano a Lei de Acesso à Informação completa 10 anos, que é um instrumento essencial para a promoção da transparência pública no Brasil. É um instrumento que já trouxe muitos benefícios para a sociedade, mas ainda precisa ser bastante aprimorado. Então, a gente está muito feliz lançar um guia de transparência específico sobre obras de infraestrutura nesse contexto. A transparência, a gente tem uma visão de que ela é essencial para fortalecer e estimular a participação social no controle e monitoramento das decisões públicas. E assim, promovendo maior prestação de contas. Então, quando a gente promove a transparência das informações, seja informações sobre gastos, sobre os resultados das políticas públicas, sobre os documentos, contratos, a gente está estimulando, a gente está dando para as pessoas, para o cidadão, ferramentas para que ele possa controlar a gestão pública, fiscalizar, mas também participar. Então, a gente acho que isso é um ponto bem interessante de discutir aqui, né?
com vocês, que estão principalmente trabalhando dentro de órgãos de controle interno, que tem essa responsabilidade essencial, que é da promoção da transparência dentro do setor público. A transparência ela tem que ser um valor transversal da nossa cidadania. Ela é uma ferramenta para que a gente possa exercer a nossa cidadania, participar das decisões, fiscalizar e cobrar como que os recursos públicos estão sendo empregados, quais são os resultados das políticas públicas, olhar se de fato está atendendo a necessidade. Será que a gente está atendendo as pessoas que estão em maior vulnerabilidade? Será que elas estão sendo atendidas pelas políticas públicas? Será que os resultados estão sendo positivos? Então, quando a gente garante acesso a essas informações, a gente está promovendo essa maior participação e controle social. E no contexto específico do nosso tema, né, que é obras de infraestrutura, a gente está falando de grandes volumes de recursos públicos, de grande impacto socioambiental, então a gente está falando impacto na vida das pessoas, tanto por construir uma infraestrutura que pode melhorar, então a gente está falando de estrada, a gente está falando de aeroportos, a gente está falando de hidrelétricas, que tem o pressuposto de melhorar a vida, então a gente está fornecendo maior energia, conectividade, mas também tem impactos na vida de quem mora perto dessas infraestruturas. Então, impactos sociais, impactos econômicos e impactos ambientais. Então, acho que quando a gente dá transparência para essas informações, a gente permite que essas pessoas que estão sendo impactadas também possam controlar e monitorar e acompanhar, tanto da perspectiva de combater a corrupção, que a gente está falando de grandes valores de recursos públicos que precisam ser monitorados, quanto dos impactos socioambientais dessas obras. Então, acho que isso é muito bacana. E a própria estrutura do Guia de Transparência, como o Francisco bem salientou, não é só as categorias de informação, a gente apresenta uma lista de informações que a gente acredita que tem que estar transparente sobre obras de infraestrutura, não são informações só sobre contratos, recursos, que são importantes, mas a gente olha para outras dimensões também, como o planejamento da política pública, como as questões de licenciamento ambiental, implementação das condicionantes socioambientais. Então, isso também é um olhar importante que o guia traz, mas é um instrumento para subsidiar uma ação integrada. Então, o guia ele apresenta diretrizes de como essa informação tem que estar transparente. Então, a gente não é só publicar. Será que as pessoas vão conseguir acessar? Como está a linguagem dessas informações? Como ela está disponibilizada? Então, isso é importante ter um cuidado quando a gente está falando de transparência, né? Transparência não é só publicar. Está publicado, às vezes está. Mas será que as pessoas conseguem acessar, conseguem utilizar aquela informação? Então, isso é uma visão que o guia traz, muito rica. E também a gente faz uma sugestão de como os órgãos de controle interno podem se apropriar desse guia para fazerem as suas ações de controle. Então, acho que quem está aí nos acompanhando é só para deixar um gostinho, né? Uma vontade de olhar mais para o guia, de acessar, é exatamente uma ferramenta para subsidiar essa ação. Então, só para resumir, né? A transparência ela é essencial quando a gente está falando de controle, seja o controle interno, seja o controle externo, seja o controle social. Então, acho que esse guia traz contribuições muito amplas. Obrigada. Muito bem explicado, Amanda. E aí agora, maravilha que você terminou assim a sua resposta para a gente poder ir para o lado do controle social, né, Adriana? Eu gostaria que você falasse um pouco, até dentro do contexto disso que a Amanda levantou a bola aqui, da questão de ser um recurso muito alto, e a gente sabe que isso interfere diretamente em uma sociedade, essa questão do desenvolvimento econômico, infraestrutura. Qual a importância da transparência nesse contexto, na sua visão de controle externo? Thaís, assim, o que a gente sabe, né, é que as obras promovem a infraestrutura, né? E a infraestrutura, ela é o que permite, ela é o que dá a base para um desenvolvimento econômico. Não adianta você não ter uma infraestrutura, porque sem a infraestrutura você não consegue atingir o objetivo desse desenvolvimento, né? As obras que geram, né, essa infraestrutura estão relacionadas com saúde, educação, transporte, saneamento, tecnologia, tudo que uma sociedade precisa para que ela possa, através disso,
Por exemplo, escoar uma produção. Você tem um sistema de transportes e um sistema de escoamento de produção gera riqueza para um país, né? Você precisa ter saúde para poder gerar produtos, para poder prestar serviços e, com isso, gerar riqueza para o país. Não adianta você não ter saneamento, por exemplo, que é uma infraestrutura absolutamente essencial e cara hoje em dia, né? Nós estamos precisando demais disso na sociedade. Sem saneamento, você não tem saúde, no mínimo. Mas você também não tem uma condição sanitária que faça com que o seu produto, o produto que você gera no país, seja interessante lá fora. Então, a infraestrutura é extremamente necessária para o desenvolvimento, as obras geram isso, mas o que está por trás disso tudo é a necessidade de você ter eficiência, porque o que a gente vive numa economia? Uma economia, naturalmente, a gente tem que lidar com escassez de recursos. Sem poder dispor de todo e qualquer recurso, você tem que ter eficiência. E, para ter eficiência, a transparência é uma ferramenta, um aliado importantíssimo, porque a transparência ela traz os meios, né? Ela mostra, ela descortina os meios para se atingir os fins. Então, se você dá transparência de como se gastou o dinheiro, de como tem sido feito a aplicação dos recursos para chegar nessa infraestrutura, você consegue fazer com que tanto o controle externo institucionalmente estabelecido, né, constitucionalmente estabelecido, quanto o controle social exijam dos gestores essa eficiência. Então, na verdade, para mim, a transparência ela é um fator que ela é um elemento de eficiência. No fundo, é um elemento de eficiência. E para os controles, para o controle externo, né, o controle exercido pelos tribunais de contas, essa eficiência é buscada em todos os trabalhos que são feitos, né? Então, sem transparência, você não consegue realizar esse controle, não consegue exigir essa eficiência. E sem essa eficiência para lidar com a escassez de recursos, a gente não consegue efetivamente crescer. E é isso que a gente tem que ter hoje assim, em mente, como a importância dessa eficiência e a importância da transparência em relação a isso, né? Os tribunais de contas, eles representam a sociedade nesse controle das despesas públicas. Eu costumo dizer que nós somos a voz da sociedade, né? Se a gente não falar pela sociedade de maneira a exigir que se gaste melhor com o dinheiro que se tem, né? A gente não está atingindo o nosso objetivo principal. Os tribunais de contas, enquanto controle externo, a gente tem que atingir esse objetivo. Exigir que sejam feitos os gastos de maneira eficiente, né? E, para isso, a gente tem cada vez mais usado ferramentas associadas à transparência para atingir esse objetivo. Essa é uma percepção assim, um pouco mais, talvez até econômica, né? Mas assim, as obras elas estão nesse contexto da infraestrutura, e é por isso que a gente precisa muito enxergá-las, né? Sob esse ponto de vista da eficiência e trazendo a transparência como sendo um vetor para isso. Excelente, Adriana. Uma visão absolutamente necessária, né? Até para que o cidadão comum que nos assiste, que não faz parte desse ambiente de controle, possa entender a complexidade e a importância desse guia que está sendo lançado hoje nessa parceria. E aí, Francisco, nós conversávamos aqui em off, antes de começar a nossa entrevista, sobre a importância dessa questão da soma. E esse guia é isso, né? É soma para poder entregar para a sociedade bons resultados. Eu gostaria que você, na sua visão, controle interno e essa experiência que você já traz de vida, pudesse nos dizer como que o controle interno vai poder utilizar esse guia no fortalecimento do controle social, inclusive, e participar desse processo disseminando esse material da melhor forma possível. Certo. Sobre essa perspectiva, a gente, de como o controle interno, o sistema de controle interno pode utilizar um guia desse para seu usufruto, para
transformar isso em ações positivas da sua missão institucional e, por seguinte, atender a sociedade, é importante nós olharmos sobre duas perspectivas. A primeira seria de que lente o controle interno deve olhar esse guia, e a segunda é como ele vai utilizar esse guia. Eu acho que essas são as questões chaves que importa para você que está nos assistindo do sistema de controle interno. Eu que, por exemplo, estou no Distrito Federal, eu que estou no controle interno do Ceará, Amazonas, Roraima, Rondônia, eu que estou no pequeno município, como eu vou utilizar esse guia e sobre que perspectiva? Então, respondendo essas duas perguntas, no que tange a perspectiva, você, profissional do controle interno, do sistema de controle interno, ou até externo que está nos assistindo, você tem que saber que esse guia ele tem uma perspectiva de que vai adequar o sistema de controle interno à busca de um padrão que se é exigido hoje já no país e há muito tempo já está sendo alardeado no mundo. É de que você tem que pensar em uma obra de infraestrutura não apenas localmente, mas numa perspectiva de contribuição global. Então, você que até outrora profissional de controle interno, auditoria interna e externa, ia auditar uma obra pública, por exemplo, ou verificar uma análise de um edital de licitação no exame prévio, por exemplo, por parte do controle externo, você via disponibilidade orçamentária, a nota de crédito, projeto básico, estimativa da quantidade, tabela referencial de preço, ART assinada por profissional, existe a licença, por exemplo, ambiental, relatório de impacto de trânsito, vizinhança, essas coisas que você já analisava, esse guia vai possibilitar lançar a luz ao aspecto de que é importante também se essa empresa ela está cuidando de aspectos, por exemplo, de governança e ambiente. Então, os fiscais e gestores de contratos estão devidamente designados, no sentido de que eles também têm que observar o fato do que essas licenças estão disponíveis para todos. A população atendida por essa obra, qual é? Qual o possível impacto? Há uma medida de compensação? Assim, eu vou conseguir perceber também, por exemplo, que a sociedade questione também qual é a herança que essa obra vai deixar e a troco de que ela vai deixar para aquela população que há muito tempo vive lá. Então, não é só olhar, como a Amanda falou, receita e despesa. Eu tenho que olhar no sentido global, incremento de emprego, de renda, de impactos econômicos, ambientais, sociais. Para isso, traz algumas medidas inovadoras, como, por exemplo, o relatório de impacto ao meio ambiente ou estudo, por exemplo, de impacto ambiental, são peças até grandes, por exemplo. Mas o nosso guia, ele permite que se coloque o principal que a sociedade quer ver. Ninguém talvez vai baixar um relatório completo e ler. Ele quer de maneira fácil a saber qual é o impacto, em cima de que eu tenho um ambiente, impacto em cima de que eu tenho social e quais são as medidas mitigadoras. Esse é o legal do relatório, trazer de maneira mais simples aquilo que já existe em peça técnica. Então, a primeira pergunta a ser respondida que eu trago à discussão é que a perspectiva que o controle interno tem que olhar é global. Por que isso é importante? Porque amanhã, Thaís, as exigências para o controle interno e sistema de controle interno vão ser essas. Nós estamos diante de uma época que agora o IFRS, uma entidade contábil do mundo, por exemplo, de governança, vai publicar a primeira norma já relacionada ao que? Indicadores de sustentabilidade em balanços contábeis. Já o IFRS 2, que vai ser a segunda norma de indicadores do clima. Eu tenho que estar preparado para essa realidade. É obrigatório no Brasil? Ainda não, mas vai ser. Então, o controle interno, ao fazer uma auditoria, ele vai começar a se pensar no futuro. Vem cá, essa mão de obra aí, ela é de população vulnerável? Está registrado os direitos trabalhistas? Tem indício de trabalho escravo? Essa área que você está ocupando para albergar os seus equipamentos é fruto de invasão? Está regularizado em termos de fundiária? Outro aspecto nesse sentido, essa empresa, fornecedor que você contrata, tem histórico de poluição no meio ambiente?
Isso não se olha hoje, nós somos sinceros, mas no futuro vai se olhar com todos esses atores. Então, eu acho legal que o guia mostre essa percepção. A segunda, como vai ser apropriado? Ora, democratizando o guia, como nós estamos fazendo aqui agora, e estando nos grandes instrumentos de fomento e discussão que o controle interno faz com quanto CONAS. Certamente esse guia vai estar nas nossas mesas redondas dos nossos encontros. Certamente esse guia e outros que vão vir ser produzidos, né, com base no termo de cooperação, estarão no curso de controle interno fornecido pelo CONAS em parceria. Então, não é só produzir uma peça bonita, diagramada a ser publicada, mas meios também que se apropiem por meio de cursos, capacitações, lives e fórum de discussões. Por isso que o CONAS tem esse papel importante. Então, da sua pergunta, faço desdobra em duas, de que o guia ele vai ser apropriado por ser uma diretriz de percepção futura. E segundo, através do CONAS e seus canais, ele vai ser democratizado para você que está nos assistindo. Essa é a visão importante. Excelente, Francisco. Linguagem cidadã e entregas reais. E aí, Amanda, vamos continuar aqui, então, até fazendo esse contexto da questão da soma, entrega e resultado, que a gente já comentou aqui em off, e agora o Francisco colocou muito bem aqui nessa resposta. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, essa soma. Transparência Internacional, CONAS, a gente vem fortalecendo cada vez mais, mas não é mais uma parceria de gaveta, não é um acordo de cooperação técnico que fica ali para sempre e não serve para nada. A gente está buscando, né, tentando entregar à sociedade ações efetivas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como, inclusive, isso impacta numa sociedade de modo geral e em linguagem cidadã, para o cidadão comum que está aí do outro lado assistindo a gente possa entender. Bacana. Não, acho que nunca foi pensado que essa parceria ficasse só na gaveta. A gente já pensou ela e já começamos a executar, e resultado disso é a gente já ter esse guia nesse ano de 2022. Então, muito bacana. A parceria da Transparência Internacional Brasil com o CONAS, ela vem muito desse entendimento mútuo, desse reconhecimento da relevância da atuação dos órgãos de controle interno na promoção da legalidade, da eficiência, da publicidade, da integridade na gestão pública, especialmente quando eles atuam em políticas públicas finalísticas, no aprimoramento dessas políticas públicas, e a gente tem um recorte, né, nessa nossa parceria, que é esse olhar para o meio ambiente, para o uso da terra, para a infraestrutura. Então, muito nesse sentido de vamos colocar todo esse potencial que os órgãos de controle têm na promoção da integridade, em combater corrupção, em promover transparência, em temas que são tão relevantes, né? Como o Francisco falou, a gente está vivendo num contexto de discussão sobre mudanças climáticas, sobre pensar em alternativas de energia. A gente está pensando, o meio ambiente é algo que a gente pensa todo dia, independente se a gente está na cidade, se a gente está no campo, se a gente está numa capital, se a gente está numa cidade menor. É um tema que está em alta. Então, não dá para a gente desvincular a infraestrutura da discussão sobre meio ambiente e não dá para a gente não reconhecer esse papel relevante e importante que os órgãos de controle têm para aprimorar essas políticas públicas. Então, quando um órgão de controle atua, né, por meio das suas macrofunções, seja promoção da integridade, ouvidoria, corregedoria, auditoria, promoção da transparência, que é o foco aqui desse guia, ele está aprimorando as políticas públicas. Então, é muito nesse sentido que veio a origem dessa parceria, que a gente é mais que feliz de estar junto do CONAS, que é uma organização que agrega todos esses órgãos de controle interno. Então, isso é muito rico, a gente poder estar falando com todo mundo, com vocês que estão aí acompanhando a gente. Então, é um potencial muito grande. E aí, dentro disso, na parceria, a gente pensou, a gente tem vamos dizer assim, 4 grandes entregas para serem feitas, né? A primeira a gente está fazendo agora, lançando hoje, que é esse guia de transparência ativa sobre obras de infraestrutura. Então, é um material de referência para os órgãos de controle interno, tem um passo a passo, uma sugestão de passo a passo de como os órgãos podem se apropriar desse material, tem uma lista de informações que são importantes,
e é um reforço do quanto que a transparência ela é importante para o aprimoramento das políticas públicas, para combater corrupção, para melhorar o gasto público, e no final, tudo que a gente quer são melhores políticas públicas e serviços públicos para a população. A gente tem um segundo guia de transparência que a gente vai lançar no começo do ano que vem, que é mais olhando para a gestão florestal e unidades de conservação. E aí a gente mergulha nesse mundo da gestão florestal, que é urgente a gente pensar nisso. Então, quando a gente fala de promover transparência sobre essas informações, é garantir que a sociedade possa olhar como que os nossos bens, um dos bens mais ricos que a gente tem no nosso país, que são as nossas florestas, os nossos biomas, e a gente não está falando só de floresta amazônica, que já é muita coisa, mas a gente está falando dos outros biomas, a gente está falando da Mata Atlântica. Como que a gente olha para as florestas, para as unidades de conservação, como que essas informações estão sendo publicadas? Como que esses gastos estão sendo feitos? Dar essa munição, vamos dizer assim, tanto para o órgão de controle interno quanto para a sociedade. Uma segunda ação, que aí o Francisco já adiantou, que vai ser muito importante para os membros de órgãos de controle interno, especialmente, que vão ser cursos de formação, no sentido de apresentar a temática para os auditores, para quem trabalha em órgãos de controle interno, nas diversas áreas, e entender como que as suas funções se conectam com a agenda de promoção da preservação ambiental e infraestrutura. E um último produto que a gente vai fazer, uma última ação, é a gente elaborar um manual com diretrizes para prevenção e combate à corrupção associado a ilícitos ambientais. Então, um monte de palavra chique, para a gente falar, olha, a gente quer um manual com diretrizes para os órgãos de controle interno, como que eles vão combater os crimes de corrupção quando a gente está falando do meio ambiente. Então, a gente tem crimes ambientais, né, um macro tema, e dentro disso a gente tem os crimes que são facilitados, que são aprofundados pela corrupção. Então, como que os órgãos de controle interno vão poder atuar nesse tema? Então, a gente está falando de fraude em cadastro ambiental, a gente está falando de fraude de documentos. Então, como que os órgãos de controle interno vão poder atuar? Então, também vai ser uma ação, uma atividade para o ano que vem. E o que é muito importante, qual que é o sentido disso tudo? A gente quer construir, junto com os órgãos de controle interno, e por isso essa parceria com o CONASSE, instrumentos que deem a base para a atuação de quem trabalha no controle interno para olhar para esses temas. Então, a gente quer colocar uma lente da preservação ambiental, uma lente do combate à corrupção, uma lente da promoção da integridade nos órgãos de controle interno para olhar para o meio ambiente, para olhar para a infraestrutura, para olhar para a gestão florestal. Então, um pouquinho isso. Excelente, Amanda, muito obrigada. E aí, agora a gente está caminhando para o final, mas antes disso, a gente precisa saber o seguinte: a gente conversou aqui sobre o guia, fez essa ponte, essa conexão. Mas quando a gente vai falar disso e quando a gente quer saber como de fato isso vai funcionar, experiência conta muito. Então, eu queria que a Adriana falasse sobre a experiência dela nessa área, o que você já viveu aí ao longo de sua trajetória profissional, na sua visão de controle externo, com relação ao que a gente está conversando aqui. Para começar, eu gostaria de ressaltar um elemento muito importante nesse trabalho que está sendo desenvolvido, divulgado agora, que eu acho que é o vanguardismo, né? Isso que o Francisco falou e a Amanda endossou, né, de colocar propostas no guia que sejam vanguardistas, até quando a gente participou do processo de revisão do texto, a gente teve a honra de poder ajudar na revisão desse texto. Eu agradeço demais a Amanda essa oportunidade. Muitos elementos que compunham o guia me chamaram a atenção pelo fato de eles não terem exatamente o que a gente chama de critério de auditoria, né? Porque não está explicitado numa lei claramente que tem que ser cobrado uma determinada divulgação de algum dado. Mas esse vanguardismo que o Francisco falou, hoje não é uma prática, mas amanhã será. Isso é muito importante
para trazer, para agregar efetivamente valor, né, a essa ação, na minha percepção. E isso é uma coisa que, dentro do IBROP, a gente sempre gostou muito de fazer, né? Eu estou aqui representando essa carreira de auditores de controle que trabalham com auditoria de obras públicas, né? E a gente tem essa experiência, por exemplo, vanguardista, na elaboração de uma orientação técnica sobre o projeto básico em 2006. Eu acredito que o Francisco, a Provitaí já tiveram oportunidade de lidar com essa orientação técnica, na medida em que ela veio conjugar uma enorme quantidade de elementos que tinha que ter no projeto básico, que a Lei 8666, à época, não trazia com o detalhe que era necessário, né? E foi uma coisa considerada super vanguardista na época, que, graças a Deus, foi, aos poucos, paulatinamente, sendo consolidada. E hoje a gente não tem quando se tem uma discussão sobre o projeto básico, graças a Deus, essa orientação técnica é mencionada. Então, para mim, esse guia ele vai trazer exatamente essa referência também no que tange à transparência, né? Aquilo que deve estar transparente para a sociedade. Assim, eu vejo que os tribunais de contas, aqui falando sobre o ponto de vista que eu conheço mais, eles têm diversas histórias de transparência que foram sendo aprimoradas ao longo dos anos, né? E que a gente poderia aqui compartilhar como um estímulo, né, a esse vanguardismo. Por exemplo, assim, a gente tem um problema crônico no Brasil de obras paralisadas. Todo mundo sabe que isso é uma questão muito, muito, muito triste, né? Numa sociedade que não é pobre. Nosso país é riquíssimo, mas a gente gasta mal. A gente gasta tão mal que a gente acaba usando o recurso e paralisando esse recurso lá, sem gerar um benefício para a sociedade, infelizmente, né? Em 2019, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto em relação a obras paralisadas, e houve um levantamento. Tribunais de contas dos estados procuraram fazer seus levantamentos de obras paralisadas, o TCU, desde 2007, é verdade, ele vem tentando fazer esse levantamento, a CGU também fez o trabalho dela, e foi aquela confusão para todo mundo consolidar a informação acerca das obras paralisadas. É uma coisa, era muito triste que em 2019, até bem pouquíssimo tempo atrás, a gente não conseguisse consolidar isso, né? E graças a Deus, de lá para cá, a gente já tem hoje, para contar, que o Tribunal de Contas do Mato Grosso lançou o Radar de Obras Paralisadas, né? Lá estão consolidadas informações sobre as obras paralisadas no estado todo, com o total dos investimentos, um mapa de calor para ver em que regiões essas paralisações acontecem mais, e isso permite e permite descortinar uma realidade em determinadas prefeituras que constrange até o político, não é? É importantíssimo isso para a sociedade. Você vai se reeleger com a quantidade de obras paralisadas que estão lá explicitadas e que já tem um histórico delas, quer dizer, é importante para a sociedade saber essa realidade em relação ao seu prefeito, por exemplo. Agora, o Tribunal de Contas da União, em 2017, começou toda essa trajetória de levantamento de obras paralisadas, e toda vez que ele era demandado pelo Congresso a fazer isso, ele tinha que parar, olhar sistema por sistema, que foram sendo desenvolvidos também ao longo dos anos, né? E agora não, agora ele criou um painel informativo, consolidando esses sistemas, e, enfim, né? Bem recente, foi esse ano que foi lançado isso, ele vai poder ter essas informações sobre essas obras paralisadas, né? E é interessante, eu fui observar, em 2019, nessa consolidação que os tribunais de contas de estados e municípios fizeram, e o TCU, a gente tinha valores, por exemplo, no caso da esfera federal, a gente tinha valores assim, de mais de 200 bilhões de obras contratadas que estavam com condições que pareciam paralisadas, né? Que estavam paralisadas há algum tempo, porque até o conceito de paralisada é complexo, né? Mas, 10 bilhões de reais já estavam investidos nessas obras, ou seja, parados lá, sem o uso pela sociedade, né? Aí, hoje, com o painel, o que a gente tem? Um dado diferente, 110 bilhões contratados e 22 bilhões em obras de investimentos paralisados nessas obras. Quer dizer, a gente conseguiu calibrar essa informação para saber que a nossa situação é um pouco pior,
por mais que o valor dos contratos tenha caído, a gente hoje tem uma percepção de que imobilizamos um capital muito maior, o dobro do que a gente tinha de perspectiva em 2019. E isso faz com que a gente possa, sim, definir o que é melhor em termos de ação de controle, o que a sociedade pode efetivamente reclamar, por que a sociedade não deve deixar uma obra ser paralisada, né? Isso é super importante. Agora, uma experiência pessoal que eu gostaria de trazer aqui e que eu fico com orgulho de contar é sobre as divulgações de informações acerca da auditoria do Estádio Nacional de Brasília. O tribunal, em 2010, lançou uma auditoria permanente que foi sendo realizada durante 5 anos, o período que a obra foi sendo realizada. E a nossa lei de acesso à informação é de 2011, né? Em 2011, o tribunal fez uma decisão administrativa sobre aquilo que ia divulgar ou não em decorrência da lei. Ok. Quando foi em 2017, a gente tem uma instituição, Contas Abertas, né, parceira, não sei se parceira, mas da mesma linhagem, né, da Transparência Internacional, tentou ter acesso aos relatórios de auditoria do Estádio Nacional e não conseguia. E essa reclamação ele fez por meio do Ministério Público, a Contas Abertas reclamou, olha, eu queria conhecer todo o levantamento que foi feito nessa auditoria e eu não consigo ter acesso porque o site do tribunal não permitiu acesso. Em função de uma representação do Ministério Público, em 2017, o tribunal reviu toda a estratégia de divulgação dos relatórios de auditoria, porque esses relatórios de auditoria, eles são informação para a sociedade. Eles têm que ter transparência, né? E, assim, é aquela transparência que tem que ser ativa, mas naquele momento não era. E, por conta dessa representação do Ministério Público, o Tribunal de Contas reviu a forma de divulgar. De 2011 a 2017, diversos relatórios que demonstravam o superfaturamento da ordem de 300 milhões de reais a valores de 2010 já estavam disponíveis e a sociedade não conhecia. O Contas Abertas não pôde fazer uma divulgação dessa informação à época. E em 2017 isso foi revisto e hoje nós podemos dizer com alegria que o Tribunal de Contas recebeu um selo ouro de transparência do Programa Nacional de Transparência Pública. Né? Então, assim, de lá para cá, né, de 2017 para cá, a transparência foi sendo um fator, um elemento cada vez mais importante para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, e hoje a gente pode dizer que recebemos essa premiação. Isso é muito importante, e importante para mim enquanto auditora, mas importante para mim como cidadã, saber que hoje a gente conta com esse tipo de transparência na casa. Eu gostaria de dar esses testemunhos para estimular a percepção de que nós temos que ser vanguardistas hoje para que no futuro a gente consiga colher o fruto desse vanguardismo. Que partilha rica, Adriana. E aí fica assim até o nosso convite, eu acho que não meu, mas nosso também, de chamar a sociedade a participar mais desse processo, né, gente? Porque algo que melhorou tanto e que está tão mais transparente precisa ser visitado, acessado, a gente precisa ter muito interesse por esses processos. E a gente vê uma experiência dos países que são menos corruptos no mundo, até no ranking da própria Transparência Internacional, é justamente a participação da sociedade nos processos fiscalizatórios, né? Uma educação a longo prazo, mas que a gente acredita que com pouco a pouco, por exemplo, como isso que a gente está fazendo no dia de hoje, junto com esse lançamento do guia, vai fazer muita diferença. Então, agora, minutinho final, despeçam das pessoas que nos assistem, que estão participando também do lançamento no dia de hoje, e com a mensagem, com a visão de cada um, pode ser? Aí eu vou fazer o caminho inverso. Eu quero começar com a Adriana, com a mensagem final dela de controle externo, sobre o dia de hoje, sobre o lançamento do guia. Eu assim, inicialmente, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né? Falando com orgulho das nossas experiências, falando com uma perspectiva de que nós temos muito ainda o que fazer, né? E reforçando mesmo a necessidade da gente ser vanguardista, da gente correr atrás de melhorias, de aprimoramentos, né? De transformar a transparência
num elemento tão constante nos nossos trabalhos, que a gente talvez nem precise ser assim tão explícito mais, porque está ali no nosso dia a dia. É uma coisa que tem que ser intrínseca, né? E reforçar mais uma vez a necessidade de desse elemento ser considerado como um meio, um vetor de eficiência, que a gente precisa muito nesse país, aprimorar as nossas técnicas e melhorar a forma de gastar, para que a gente obtenha melhor benefício, mais benefício para a sociedade. Essa é a mensagem final que eu gostaria de colocar e agradecer demais a oportunidade de trocar experiências aqui com esses meus colegas tão qualificados. Muito obrigada, viu? Francisco Neto, controle interno, mensagem final. A mensagem final do nosso lançamento, mas eu espero que seja a mensagem inicial do que a gente espera, né, lançando esse guia, de que ele seja apropriado por todos vocês, profissionais de controle interno, para vocês, representantes da sociedade civil, que têm histórico combativo em várias regiões do país. Vocês podem se apropriar, cobrar a alta administração, né? Servir de instrumento de fomento, defesa de direitos, isso é legítimo, né? Democrático. E a gente espera consolidar cada vez mais esses pilares, né, da República através de lançamento de guias como esse, que só em razão disso nos permite ter a oportunidade de estar aqui na busca da eficiência e também de relembrar direitos importantes ao cidadão. Então, a mensagem que eu dou de começo é que você, profissional de controle interno, a partir desse guia agora lançado, possa servir de instrumento da forma que você quiser, das suas fiscalizações, da sua orientação, do seu empoderamento da alta administração para investimentos no setor de sistema de controle interno e também na busca de agregar valor ao seu município, à sua entidade, ao seu estado, a partir do momento de que melhora os indicadores de transparência a partir dele. É isso. Não é uma peça de ficção, não é uma monografia que vai ficar guardada na parede, bonita e diagramada, mas é um meio necessário que você vai agora se valer dele para levantar a voz a bandeiras que talvez você levanta há muito tempo e pode estar pensando, eu precisava de alguém falar isso porque eu falava e ninguém me escutava. Agora tem um guia para isso. É uma função importante também. E o CONAS ajuda a promover essa história. No mais, agradeço você, Thaís, agradeço a Adriana, agradeço a Amanda por estar aqui nesse momento tão solene, importante e idealizado, né, entre o CONAS, e não poderia deixar de agradecer a Transparência Internacional Brasil, instituição parceira desse projeto de cooperação. Amanda, você ficou por último, mas de forma absolutamente proposital. Porque o controle interno, o controle externo precisa de transparência, mas todos nós precisamos de transparência. Então, a mensagem final da transparência aqui nesse lançamento no dia de hoje. Obrigada, Thaís. Bom, é muita alegria finalizar esse lançamento, é um resultado de um trabalho em parceria muito rico. A mensagem final principal é: usem o guia. Seja órgão de controle interno, seja sociedade civil, a gente quer que esse guia promova transformação. Então, quando a gente está promovendo transparência, a gente está melhorando as políticas públicas e a gente está dando aí de bandeja um instrumento para a gente promover transformação. Então, a mensagem final é: usem o guia. A gente está super aberto também para aprimoramentos, sempre é necessário, mas a gente quer que ele seja essa ferramenta mesmo de maior promoção da transparência, de controle social, para a gente aprimorar as obras de infraestrutura no país. E como mensagem para me despedir, é agradecer a parceria com o CONAS, está sendo um trabalho muito rico, de muito aprendizado para a gente também, reforçar a importância dessas parcerias entre a sociedade civil, os órgãos de controle, as entidades representativas. Então, a gente está produzindo aí, trazendo muita riqueza. Agradecer Francisco, Adriana, Thaís pelo espaço, e lembrar que a luta contra a corrupção, a luta por promoção da integridade é uma luta por direitos, e aí a gente passa pela transparência também. Obrigada.
Muito bom, excelente. Eu agradeço muito a vocês por aprender todos os dias, não só profissionalmente, mas de forma pessoal também. É muito rico isso daqui. Agradeço a você que está aí do outro lado, que nos assistiu durante esse ano. É tão bom contar com tantas visualizações, mas não pelos números, mas por sabermos que isso impacta na vida da pessoa, na nossa sociedade como um todo. E aí, eu vou te fazer um convite. Clica aqui embaixo, que você vai conhecer o nosso guia, depois aqui de saber por profissionais tão envolvidos neste lançamento, que fizeram, assim, parte de cada pedacinho que você vai ver ali, como o Francisco bem colocou, não é algo bonito diagramado, foi algo pensado por pessoas, não foram máquinas, foram pessoas que colocaram ali os seus esforços. Então, clica aqui embaixo para você poder conhecer o guia e, principalmente, o que as meninas aqui colocaram de forma brilhante, usem, porque é o principal. O CONAS TV fica nesta edição do ano de 2022 da melhor forma possível. Fechamos assim. No ano de 2023, a gente te espera com muito mais e com entregas reais para transformar a nossa sociedade. Até lá!